Olá pessoal, boa noite. Bom, nesse momento de quarentena nós estamos aprendendo a nos adaptar e justamente por isso estamos aqui fazendo esse evento online. Gostaria de agradecer a Leonardo e a Central Nutrition pelo convite. É realmente uma honra fazer parte desse time de palestrantes. Hoje já é nosso quarto dia do AminoScience e eu vou falar para vocês sobre sarcopenia em mulheres pós-menopausa. Antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Eu sou médico nutrólogo, sou mestre em Ciências da Saúde e docente do curso de Medicina aqui da UESB. E qual é a relevância do nosso tema? Por que é tão importante falar de sarcopenia em mulheres pós-menopausa? Bom, vamos contextualizar de forma rápida, entendendo sobre esse fenômeno mundial do envelhecimento populacional. O que é que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente? Ela estima que daqui a 5 anos nós teremos cerca de 1,2 bilhões de idosos no mundo. E nesse momento, o Brasil atingirá a 6ª colocação como país com a maior quantidade de idosos, atingindo uma marca de 33 milhões. Para classificar o indivíduo como idoso, é importante a gente entender que isso vai variar de acordo com a condição socioeconômica de cada país. Nos países desenvolvidos, o indivíduo é considerado idoso acima de 65 anos, enquanto que nos países em desenvolvimento, como o Brasil, o indivíduo já é considerado idoso acima de 60 anos. E qual o cenário dos idosos no Brasil hoje? Qual o percentual entre homens e mulheres? Nós temos hoje no Brasil 44,1% de idosos do sexo masculino, com uma ampla maioria de idosas, 55,9%. E essa aqui é a evolução da estrutura etária no Brasil, e se nós entendermos que houve ao longo desse tempo uma redução da fecundidade, com a redução da mortalidade, associados ao aumento da expectativa de vida ao nascer, nós podemos compreender como que evoluiu essa estrutura etária. Então, e aí fica fácil comparar 1940 com 1980, e ainda mais evidente nessa pirâmide etária de 2018 e na projeção para 2060. E comparando 2018 com 2060, fica ainda mais claro um aumento importante do índice de envelhecimento previsto. E o que é o índice de envelhecimento? Bom, ele é o número de idosos a cada 100 jovens menores que 15 anos de idade. E nós vamos ver aqui que em 2018, se nós tínhamos um índice de envelhecimento de 43%, a previsão para 2060 é de 173%. Aqui nós vemos um fenômeno chamado feminização da velhice, e ele é caracterizado por um aumento progressivo do percentual de idosas, de mulheres dentre os idosos. Então, se nós tínhamos 55,5% em 2010, agora em 2020 já é de 55,9%. Sobre as atividades instrumentais da vida diária, o que é que elas significam? Seriam as atividades do dia a dia que o indivíduo precisa para manter sua independência, como se vestir, se alimentar, caminhar. E, segundo o IBGE, a Pesquisa Nacional de Saúde revelou que os idosos até 74 anos têm uma prevalência de incapacidade para essas atividades de 17,3%. Acima dessa idade, essa prevalência chega a quase 40%. Então, o que nós precisamos ter claro em nossa mente é que essa mudança demográfica mundial, caracterizada por um envelhecimento populacional, associado a esse fenômeno da feminização da velhice, leva a um cenário de um número crescente de mulheres com perda da capacidade funcional. Então, agora que já contextualizamos, nós vamos entender um pouco mais sobre o envelhecimento feminino. O que é que acontece de forma específica no envelhecimento feminino? Vamos lá. Então, nós temos aqui no envelhecimento feminino um avanço da idade, levando a um déficit hormonal ovariano, que por sua vez vai ter impacto na composição corporal, caracterizadas por redução da massa muscular esquelética e aumento da gordura visceral, que vai levar a um aumento da morbimortalidade e, obviamente, também uma redução da qualidade de vida. Aqui nós podemos ver uma relação da síntese proteica e da quebra da proteína muscular relacionada com os níveis de hormônios androgênicos. Nesse primeiro momento aqui do gráfico, que é o estado hipogonadal, que é um estado semelhante ao que vamos encontrar na mulher pós-menopausa, nós percebemos que tem uma linha contínua superior à linha pontilhada, ou seja, a quebra de proteína está acima da capacidade de síntese, predominando, portanto, um estado catabólico. Aqui nós vemos um gráfico da testosterona, mostrando
uma produção decrescente, tanto no homem quanto na mulher, a partir dos 20 anos de idade em média, e essa queda mais íngreme, entre 30 e 40 anos, que nós vamos ver daqui a pouco, que é um momento que a gente pode considerar da perimenopausa. E aí, as pessoas perguntam, Tasso, bom, o que é que eu preciso saber, então, de forma prática sobre esses hormônios? Bom, sobre os hormônios esteroides, é isso aqui. A gente precisa saber toda essa fisiologia, quais são os caminhos e descaminhos que os hormônios podem ter, para a gente poder depois, de forma correta, fazer uma avaliação adequada, para poder saber indicar corretamente e também saber contraindicar. Vamos lá. Então, já que estamos falando de hormônio, vamos falar agora de menopausa, né? A menopausa ela pode ser conceituada como uma cessação fisiológica ou iatrogênica da menstruação em decorrência da diminuição da função ovariana. Mas é só a idade que faz isso? Não. Aqui nós vemos que alguns fatores genéticos, ambientais, relacionados ao estilo de vida, doenças sistêmicas também podem levar a ciclos anovulatórios e cessação da menstruação. Nesse gráfico nós vemos que no período compreendido ali entre -2 e 0, que é esse período da perimenopausa, já há uma queda importante do estradiol, com um aumento, ao mesmo tempo, do FSH. E no momento 0 aqui, que seria o momento da menopausa, nós geralmente vamos ter um nível de FSH já superior ao nível do estradiol. Bom, aqui são fases ilustradas do ciclo de vida reprodutivo feminino. Então, nós temos ali no primeiro momento a pré-menopausa. E aí as pessoas geralmente confundem a pré-menopausa com a perimenopausa. E é importante separar uma coisa da outra. Por quê? A pré-menopausa, na verdade, ela começa na menarca. Então a menina teve a sua primeira menstruação, ela está começando a pré-menopausa dela. O ciclo intermediário, vamos voltar lá para mostrar para vocês. Esse sim é a perimenopausa, que é o momento que os níveis de estrogênio já estão reduzindo e alguns sintomas já começam a acontecer ali por volta de 35, 45 anos. E sintomas como um cansaço, déficit de libido, dificuldade para ganhar massa muscular ou para manutenção dela, alterações da composição corporal já começam aí na perimenopausa. E nesse período também já pode acontecer a menopausa prematura. O momento seguinte, de fato, aí sim agora é a menopausa, que é caracterizada por cessação da menstruação por um período pelo menos de 12 meses. Geralmente esse diagnóstico ele é retroativo, portanto. E o que é que vem depois? Aí sim vem a pós-menopausa, que nesse momento os níveis de estrogênio já estão tão baixos, e de outros hormônios esteroides e não esteroides, que de fato a qualidade de vida já piora muito, a densidade mineral óssea diminui, a massa muscular geralmente diminui, acompanhado de diminuição da força, da performance física, o que vai levar a um quadro de sarcopenia nesse momento, e risco para outras doenças crônicas também. Então nesse cenário de pós-menopausa que nós vimos agora, inúmeros fatores vão contribuir para uma redução da força e da massa muscular. Então nós vamos ver aqui que temos fatores nutricionais, hormonais, metabólicos, imunológicos, levando a uma redução da quantidade de unidades motoras, de fibras musculares, por atrofia dessas fibras musculares também, levando à diminuição da massa e da força, que pode levar à sarcopenia, e está diretamente relacionado com a atividade física, uma coisa influenciando a outra. Então se o indivíduo ele não pratica uma atividade física, ou está no estado de imobilização ou de gravidade zero, só para astronauta, obviamente, ele vai levar a um risco maior para sarcopenia, e também o indivíduo sarcopênico ele tem uma maior dificuldade para a realização de atividade física por conta da fraqueza, da diminuição da mobilidade, e isso vai estar diretamente relacionado também com incapacidade e perda da independência, como nós falamos lá atrás sobre as atividades instrumentais da vida diária. Bom, antes de falar aqui para vocês sobre esse quadro esquemático, prestem muita atenção nesse quadro, porque entendendo o mecanismo desse quadro, fica fácil conectar com o tema, com a sarcopenia em mulheres pós-menopausa. Então vamos lá. O que acontece aqui nesse período de pós-menopausa, de menopausa? Logo após a menopausa, nós vamos ter uma redução já dos hormônios esteroides e também de hormônios não esteroides. Temos redução de estrogênio, de estrona, dehidroepiandrosterona, progesterona, tiroxina, GH e GF1, com aumento das citocinas inflamatórias. Então esse conjunto de redução hormonal com aumento de citocinas inflamatórias vai levar a mudanças da massa muscular, da força, da performance, que pode estar relacionadas com o aumento da gordura intramuscular, redução de fibras tipo 2, diminuição dos receptores estrogênicos. Nós vamos ver um trabalho que fala sobre isso.
redução da habilidade para recrutar novas fibras, novas unidades motoras. Isso vai levar a uma sarcopenia, que está relacionada a maior risco de queda, menor força isométrica, também está relacionada com a redução da sensibilidade à insulina, e esse conjunto todo, obviamente, vai interferir na qualidade de vida, aumentando morbimortalidade, como vimos. E já que conceituamos menopausa, vamos conceituar também a sarcopenia. E o grupo europeu de trabalho sobre sarcopenia, né, cientistas de vários países da Europa se reuniram para avaliar as evidências sobre sarcopenia, e uma vez que cada autor que descrevia sarcopenia utilizava um conceito e critérios diagnósticos diferentes, esse grupo se reuniu para criar um consenso com critérios diagnósticos mais claros, baseado em evidências. Então, vamos ver aqui o que é que esse grupo traz para a gente. Então, esse grupo se reuniu em 2009 e publicou em 2010 o primeiro consenso sobre sarcopenia, que traz o conceito de sarcopenia, que é uma síndrome caracterizada por progressiva e generalizada perda de massa muscular esquelética, e força, com risco de incapacidade física, má qualidade de vida e morte. Então, a gente vê como uma coisa é séria. Nós temos aqui os critérios para diagnóstico de sarcopenia: uma baixa massa muscular associado a baixa força muscular ou baixa performance física. Eram os critérios do consenso de 2010, que traz aqui estágios para isso. Então, o indivíduo era considerado pré-sarcopênico se tivesse apenas baixa massa muscular, ele era considerado sarcopênico se tiver baixa massa muscular associado a baixa força ou baixa performance, e se tem tudo baixo, massa, força e performance, uma sarcopenia severa. E ainda no primeiro consenso já tínhamos categorias de sarcopenia. Antigamente se descrevia apenas a sarcopenia relacionada à idade, mas foram criadas categorias de sarcopenia secundárias, que nós sabemos que podem vir todas juntas, né? O indivíduo geralmente que tem um avanço na idade, o indivíduo que envelhece, geralmente ele reduz a atividade física, então pela inatividade física ele também tem uma indução para sarcopenia. Esses indivíduos passam a ter geralmente uma dieta ineficiente, insuficiente, melhor dizendo, para energia, para proteína, ou tem má absorção intestinal, como foi dito muito bem pelo Murilo Pereira, pela Denise. Então, tudo isso em conjunto, doenças sistêmicas também, que são todas essas sarcopenias secundárias, como eu vou voltar aqui para vocês verem, tudo isso junto pode estar relacionado e podem estar juntos na mesma paciente, né? Então, isso é comum a gente encontrar. E ainda tem aqueles casos das pacientes que usam medicamentos que podem provocar como efeito colateral anorexia, reduzindo a ingesta alimentar. Então, aqui são todas essas causas que nós falamos. Existem as causas endócrinas, as causas só relacionadas à idade, causas nutricionais, imobilidade, doenças neurodegenerativas, doenças sistêmicas. E esse consenso de 2010 traz para a gente ainda qual a forma de avaliação com a maior acurácia ou validadas para isso, melhor dizendo. DEXA e bioimpedância, com inúmeros trabalhos publicando pontos de corte para investigação do índice de massa muscular esquelética e da massa muscular esquelética para DEXA e bioimpedância, respectivamente. Aqui nós temos a avaliação da força através da força de pressão manual, que pode ser feito com um dinamômetro. Temos esses pontos de corte aqui, mas vamos ver que eles mudaram no segundo consenso de 2018. E uma avaliação da performance física, que pode ser feito com teste de caminhada. Então, esse teste de caminhada, ele é feito num percurso de 4 metros, e a velocidade precisa ser maior do que 0,8 metros por segundo. Sendo menor do que isso, o indivíduo é considerado com baixa performance física. E aqui nós vamos ver, então aqui, menor do que 0,8 metros por segundo para o teste de velocidade da marcha. Então, esse foi o algoritmo sugerido pelo consenso de 2010, que avaliava no primeiro momento a performance, né? Nós vamos ver que isso mudou em 2018, e se houvesse baixa performance com baixa velocidade de caminhada, o indivíduo ele já era encaminhado diretamente para avaliar a massa muscular. Se ele tivesse ainda uma boa velocidade, ele era avaliado para a força muscular. E se a força tivesse baixa, aí sim, era encaminhado para avaliação da massa muscular através de bioimpedância e DEXA.
Esse aqui já é o segundo consenso, é o consenso 2 do Grupo Europeu de Trabalho sobre Sarcopenia em Idosos. Então, o que é que ele traz de novo, esse consenso de 2018? A necessidade de a gente aplicar um SARC-F, que é um questionário com 5 perguntas, cada pergunta pode ser pontuada de 0 a 2, que avalia a dificuldade para a realização de algumas tarefas. Então, o SARC-F ele faz uma triagem para ver os possíveis sarcopênicos. Então, avalia a força do paciente para ele levantar ou carregar um peso de 10 pounds, qual a dificuldade do indivíduo para caminhar em torno de uma sala, a dificuldade para ele levantar de uma cadeira, qual o nível de dificuldade para ele subir 10 lances de escada e quantas quedas ele teve ao longo do último ano. Então, se o indivíduo não teve, se ele não tem dificuldade nenhuma, 0, a pontuação daquela pergunta. Se ele tem alguma dificuldade, 1 ponto. E se ele é incapaz ou tem muita dificuldade, 2 pontos. Isso para cada pergunta, só apenas para queda, que se o indivíduo não teve queda nenhuma, 0. Se ele teve de 1 a 3 quedas, 1 ponto. E se ele teve 4 ou mais quedas, 2 pontos. Então, o SARC-F, que é esse questionário, vai de 0 a 10. O indivíduo que teve mais do que 4 pontos, ele é considerado um indivíduo que é positivo. Então, ele tem uma possível sarcopenia. E aqui nós vamos ver as mudanças de ponto de corte. Então, como eu havia dito, para avaliação da força de pressão manual, o ponto de corte que era 30 para o homem agora é menor do que 27, o que era menor do que 20 para a mulher agora é menor do que 16, e ele acrescenta uma forma de avaliar, uma forma alternativa de avaliar a força, que é o Chair Stand Test, que é o teste que o indivíduo, na posição sentada, ele levanta, e ele tem que fazer isso 5 vezes em menos do que 15 segundos. Então também é uma forma de avaliar a força para aquele serviço que não tem um dinamômetro. Então, alguns colegas falam que o segundo consenso ele veio democratizar a forma de dar diagnóstico na sarcopenia, porque ele cria alternativas com testes funcionais e testes de força, que não necessariamente vai precisar apenas de um aparelho de DEXA ou bioimpedância para começar a intervenção, que é o que nós vamos ver aqui, que isso é uma das coisas mais importantes. E aqui também novo ponto de corte para o teste da velocidade da marcha, que era menor que 0,8 metros por segundo, agora menor ou igual. Também teve mudança do ponto de corte para bioimpedância e DEXA, para massa muscular esquelética e o índice de massa muscular esquelética. Aqui é o segundo algoritmo, é o algoritmo do segundo consenso. Ele mostra que no primeiro momento a gente vai encontrar casos através do questionário SARC-F. Se for negativo, depois a gente avalia esse paciente, mas naquele momento ele não tem sarcopenia, se ele tiver uma pontuação menor do que 4, portanto. Se for positivo o SARC-F, ele vai ser encaminhado para o teste de força, que pode ser com dinamômetro para pressão manual ou Chair Stand Test. Aqui é o detalhe, se for positivo, ou seja, se o indivíduo tiver baixa força, ele já é automaticamente encaminhado para o retângulo azul que está ali circulado, vou voltar para vocês verem, para poder já ter uma intervenção. Então ali já é o momento de intervir para melhorar essa força, para evitar que o indivíduo avance nesse estágio para poder desenvolver a sarcopenia. Então, se ele ainda está num quadro de provável sarcopenia, é naquele momento que a gente tem que iniciar a intervenção precoce. E aí essa sarcopenia ela pode ser confirmada ou não através da bioimpedância ou do DEXA. E uma vez que foi confirmado a sarcopenia, só aí nesse momento a gente encaminha o indivíduo para um teste de performance física para saber se ele tem uma sarcopenia severa. Bom, o que eu discuti com vocês até aqui, que no diagnóstico de sarcopenia, o grupo europeu conceituou como uma perda progressiva e generalizada de massa muscular. O detalhe é que não há uma perda, um declínio de massa muscular de forma homogênea em todos os segmentos do corpo. E é isso que eu vou mostrar para vocês com a minha dissertação de mestrado. Então, nós vimos aqui que há um declínio predominante de massa muscular de membros inferiores nas mulheres pós-menopausa. Então, nós dividimos em 4 grupos todas as participantes do estudo, em grupos por décadas, de 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e acima de 80 anos. E nós fomos comparando a massa muscular entre os grupos. E nós vimos aqui que há uma diferença significativa em relação ao primeiro grupo de 50 a 59 anos, quando comparado aos 2 últimos grupos. A mesma coisa acontece com o segundo grupo de 60 a 69 anos em relação aos 2 últimos grupos. Isso para a massa muscular esquelética total. Para a massa muscular esquelética apenas de membros superiores, um gráfico parecido com o anterior.
há uma diferença significativa do primeiro grupo para os dois últimos grupos. Agora a importância está aqui. A massa muscular esquelética de membros inferiores, ela tem uma diferença significativa em relação do primeiro grupo para todos os outros grupos, ou seja, já há um declínio de massa muscular de membros inferiores do primeiro para o segundo grupo. Isso é muito importante porque esse diferente perfil que foi comprovado que existe de declínio de massa muscular por segmento corporal, ele traz um declínio, ele é caracterizado por um declínio mais rápido da massa muscular de membro inferior, que tem impacto sobre o controle postural e a autonomia das idosas, que pode levar mais rapidamente à síndrome da fragilidade. Então, agora que nós já vimos a importância do tema, já entendemos como que a menopausa e os hormônios e todas as causas que podem contribuir para a sarcopenia, entendemos o conceito dela, como diagnosticar, nós vamos para a melhor parte agora, que é a parte da intervenção. Então, na intervenção nós vamos falar primeiro sobre o ciclo circadiano, e aí a gente tem que falar do sono, obviamente, e qual o hormônio que regula e ajuda a sincronizar esse ciclo circadiano. É a melatonina. E a melatonina, ela é um hormônio que tem um aminoácido essencial como precursor, que é o triptofano. E nesse estudo aqui, ela traz o quê? A melatonina como potencial agente no tratamento da sarcopenia. E por quê? Porque já se sabe que a melatonina atua na redução do estresse do retículo endoplasmático no músculo esquelético, melhorando a síntese de proteína, regula mecanismos do proteassoma e lisossômicos, reduz processos apoptóticos na perfusão do músculo esquelético e ainda reduz os níveis de inflamação nas células musculares. Aqui ele traz uma figura para poder esquematizar isso, mostrando que na sarcopenia aqui, só do lado branco do slide, nós temos vários danos teciduais, como estresse oxidativo aumentado, deteriorização mitocondrial. Em nível tecidual temos uma inflamação crônica que pode ser de baixo grau, que geralmente é de baixo grau, o aumento do envelhecimento vascular. Já o outro lado, em azul, ele mostra que a melatonina é capaz de reverter todos esses danos celulares e teciduais. Então, esse foi um estudo de 2016, falando da importância da melatonina, que também é um hormônio e que também, obviamente, suplementar ou repor melatonina poderia estar dentro desse outro pilar aqui, que é de terapia de reposição hormonal. Então, sobre a terapia de reposição hormonal, TRH, nós vamos falar sobre... Esse primeiro estudo, ele fala pra gente do que eu falei naquele quadro, sobre a importância que há uma redução dos receptores estrogênicos. Então, esse estudo fala da importância dos receptores estrogênicos e dos moduladores desses receptores estrogênicos. Então, ele traz pra gente que tanto os receptores estrogênicos como esses correguladores, né, os SERMs, que são moduladores específicos dos receptores androgênicos, eles podem prevenir sarcopenia e melhoram o crescimento de músculo em mulheres pós-menopausa que estão em terapia de reposição hormonal. Então, olha como tudo se encaixa. Esse aqui é um outro estudo de 2017, correlacionando os hormônios com a sarcopenia, né, o papel de cada hormônio em relação à massa muscular, força e a performance. A testosterona, obviamente, né, ela tem um papel de destaque nesse estudo. Ela mostra que, em conjunto com os aminoácidos, podem estimular o mTOR, aumentando a síntese proteica. Pode, através também da via da beta-2-catenina, reduzir o catabolismo, reduzindo a quebra de proteína muscular, melhorando miogênese. E, portanto, aqui no quadro ela está em destaque para a testosterona, mostrando um efeito comprovado no aumento de massa muscular, aumento de força, aumento de função. Temos aumento de massa muscular praticamente com todos eles, com DEA, com hormônio de crescimento, com IGF-1, grelina, estrogênio, insulina. E olha que coisa interessante aqui, a resistência à insulina tem um efeito contrário. Né? Nós vimos também que há uma redução da sensibilidade à insulina e essa resistência à insulina consequente vai reduzir massa muscular, reduzir força e reduzir função muscular. Para a vitamina D, eles colocaram aqui uma interrogação para força. O próximo estudo que nós vamos ver é justamente sobre a vitamina D. E esse estudo ele interroga se realmente existe algum papel da vitamina D na sarcopenia em mulheres pós-menopausa. E ele é um grande estudo de revisão, que ele traz que todos os estudos clínicos e moleculares já evidenciam que a vitamina D ela é essencial no músculo esquelético, sim,
que a deficiência de vitamina D tem sido significativamente associada aos status sarcopênicos nessas mulheres, e que a suplementação com vitamina D mostrou ser benéfica para força muscular, desempenho físico e ainda previne queda. E que o que se deve estudar, obviamente, é a dose-alvo para cada paciente. E aí é aquela ideia que a gente sabe que não existe receita de bolo. Nós temos que avaliar nosso paciente sempre de forma específica. E a dose, obviamente, e o critério se deve repor ou não, é de acordo com a avaliação específica de cada paciente nosso. Ok? Então, o outro pilar, sem dúvida nenhuma, muito importante, né, fundamental na verdade, é o exercício físico. Esse estudo aqui foi um estudo que não estava avaliando ganho de massa muscular, a ideia não era um aumento de massa muscular, aumento de força, nem aumento de função. Pelo contrário, era a ideia de perda de peso em mulheres no período pós-menopausa com sobrepeso e obesidade. Foi um estudo controlado, randomizado, que avaliou por 12 meses o efeito da restrição calórica de forma isolada, do exercício físico aeróbico de forma isolada, de um grupo com exercício físico e dieta e o grupo controle, né? Então, o que foi que os resultados mostraram? Que a dieta restritiva nessas mulheres pós-menopausa trouxe um prejuízo, porque reduziu peso, mas reduziu massa magra, massa muscular. E o único grupo que foi capaz de manter a massa magra e o índice de massa muscular esquelética nesse período de 12 meses foi o grupo de exercício físico exclusivamente. Porque a dieta ela não era uma dieta para ganho de massa muscular, era uma dieta restritiva. Então, a gente viu ali que a gente precisa ter muito cuidado com quando se vai pensar em propor uma perda de peso para mulheres na pós-menopausa, nós precisamos lembrar que ela está no estado catabólico, que se eu reduzo, se eu faço uma dieta restritiva, há uma grande chance dela perder peso, mas perder massa muscular, o que vai trazer um prejuízo muito grande, né, vai colocar ela numa condição de doença e de um risco muito maior para a vida dela, limitando em qualidade e quantidade de vida, de tempo de vida, em qualidade e quantidade. Então, aqui essa figura mostra para gente a importância, né, desse estudo de 2014, ele mostrando o efeito que tem o exercício aeróbico, o efeito que tem o exercício de força. Obviamente, se o nosso objetivo for o ganho de massa muscular, a gente vai priorizar o exercício de força. Se for possível, a gente vai acrescentar os dois exercícios, porque o treino aeróbico melhora o condicionamento cardiovascular, reduz os níveis de citocinas inflamatórias, então ele tem esse efeito antioxidante, anti-inflamatório, de melhora de condicionamento cardiovascular, mas o treino de força é quem vai fazer o aumento do anabolismo muscular e vai reduzir o catabolismo muscular. E agora a melhor parte, chegamos na nutrição, que vamos falar obviamente também de suplementação. E aqui nós temos um estudo de uma ampla revisão sistemática que foi feita também por esse grupo europeu de trabalho sobre sarcopenia em idosos, associado ao grupo internacional de trabalho sobre sarcopenia. E eles avaliaram vários estudos ao longo desse período, desde a publicação do primeiro consenso, estudos de intervenção em pacientes com sarcopenia. Avaliaram inúmeros estudos, como tem aqui nesse quadro, nesse sumário, do efeito da nutrição sobre a sarcopenia. Dieta com maior quantidade de proteína, suplementação proteica e suplementação com aminoácidos essenciais. E qual foi a percepção? Quais foram as conclusões desse grande trabalho de revisão? Viram que a suplementação proteica ela não conseguiu evidenciar um efeito consistente benéfico para a sarcopenia. Eles até discutiram que poderia ser pelos critérios de seleção dos estudos que foram muito rigorosos. No entanto, nós vamos ver que com esses mesmos critérios, as suplementações com aminoácidos essenciais mostraram efeito benéfico tanto para a massa como para a função muscular. Então vamos voltar lá. Então nós vimos aqui, no ponto 2, que os aminoácidos essenciais, né, contendo leucina, e também o HMB, que é o hidroximetilbutirato, que é um metabólito ativo dessa leucina, foram benéficos e comprovaram serem efetivos na melhora da massa e da função muscular. E, como nós acabamos de ver, que as intervenções que têm sempre uma suplementação, quando ela é adicionada ao exercício físico, tem um efeito aditivo maior, né? Tem um efeito benéfico maior. Esse é um outro estudo
que avaliou a comparação, foi um estudo controlado, né? Deixa eu trazer aqui o desenho do estudo para vocês, os métodos. Deixa eu ver se... tá aqui. Ele avaliou 2 grupos, né, de mulheres idosas, para um grupo de intervenção para utilizar uma mistura de HMB com arginina e lisina, em comparação ao grupo placebo. Então, eles avaliaram ao longo de 12 semanas, e os resultados a gente pode resumir com estatística significativa aqui nesse gráfico. Então, nós temos aqui, para o teste Get Up and Go, que é um teste de performance, que o indivíduo está sentado, ele levanta e caminha e retorna à posição inicial. Teve uma melhora significativa com o grupo que fez uso do HMB, arginina e lisina, com esse grupo que utilizou os aminoácidos e o metabólito da leucina. Também teve uma melhora significativa para a força de flexão do joelho e para a força de preensão manual, né, avaliada através do dinamômetro. Esse outro aqui é um outro estudo, um estudo que avaliou 155 idosas japonesas sarcopênicas, acima de 75 anos, que foram randomizadas em 4 grupos, o grupo para exercício físico mais suplementação com aminoácidos essenciais, exercício físico de forma isolada e suplementação com aminoácidos essenciais de forma isolada. E o 4º grupo recebeu apenas educação em saúde, foi o grupo controle. E foi avaliado aqui, foi visto que houve uma melhora significativa da massa muscular de membros inferiores, olha como isso é importante. Teve uma melhora da velocidade do teste de caminhada, velocidade da marcha, principalmente com o grupo de exercício e aminoácidos essenciais e com o grupo de exercício físico de forma isolada, e também teve melhora com o grupo de aminoácidos essenciais, e também houve um aumento da força de extensão dos joelhos. Então, o que é que ele trouxe assim, de conclusão? Que a massa muscular pendicular, assim como a velocidade de caminhada, aumentaram significativamente nos 3 grupos o grupo de exercício físico associado com suplementação com aminoácidos essenciais, o grupo apenas de exercício físico e o grupo apenas de aminoácidos essenciais. No entanto, olha o que é importante aqui. A força muscular, que é, como vimos no segundo consenso, é onde nós vamos entrar para intervir, a força muscular melhorou apenas no grupo de combinação de exercício físico e suplementação de aminoácidos essenciais. Esse outro estudo é um estudo também controlado, duplo cego, randomizado, que dividiram as idosas em 2 grupos, um grupo para receber 15 gramas de aminoácidos essenciais por dia e o grupo controle, que recebeu placebo por 3 meses. E aí foi visto que houve um aumento da massa magra, um aumento basal da síntese de proteína muscular e um aumento de expressão do IGF-1 nessas mulheres. E tudo isso foi mantido pelos 3 meses em que estavam sendo suplementados com aminoácidos essenciais. O aumento significativo da massa magra, da síntese basal de proteína muscular e o aumento do IGF-1. Esse aqui é nosso último estudo, então ele traz para a gente que já existia evidência de que a suplementação nutricional, isso já era sabido, que quando ela adiciona atividade física, melhora muito o tratamento da sarcopenia, que os idosos geralmente tendem a compensar, e quem tem paciente idoso que acompanha, não sei se quantos de vocês acompanham pacientes idosos, mas se não tem paciente idoso, tem algum parente, e a gente percebe que quando esse idoso ele está sendo suplementado tendo alguma suplementação de aminoácidos essenciais, de proteína ou uma suplementação energética, geralmente ele reduz a ingesta da alimentação do dia a dia. A gente tem que estar atento a isso, porque caso isso aconteça e seja mais fácil, podemos aumentar a suplementação, caso ele aceite mais facilmente. E nós sabemos que no caso dos suplementos de aminoácidos essenciais, tem até uma absorção mais rápida, principalmente para aqueles indivíduos que têm uma anorexia ou já tem alguma alteração de absorção gastrointestinal. E mais um conceito também que já se sabia, prévio ao estudo, era que o suplemento ele só é considerado eficaz quando ele estimula o anabolismo muscular com eficiência maior do que os alimentos proteicos comuns da dieta. E nesse estudo, qual foi a avaliação que eles fizeram? O desenho do estudo foi dividir os idosos em 2 grupos, um grupo para receber 18 gramas de aminoácidos essenciais
e o outro grupo, o grupo 2, para receber 40 gramas de aminoácidos balanceados. Esse suplemento balanceado de aminoácidos consistia em 18 gramas de aminoácidos essenciais, mais 22 gramas de aminoácidos não essenciais. E o que foi visto? Que, apesar da dose tão elevada de aminoácidos essenciais, esse suplemento balanceado não trouxe nenhum benefício a mais nos índices de anabolismo muscular. Ou seja, com o grupo que teve o aminoácido essencial, teve uma eficiência anabólica em dobro em comparação ao suplemento balanceado. A eficiência anabólica é o efeito anabólico por unidade de nitrogênio. Portanto, a gente pode concluir, né, nós podemos concluir que o anabolismo muscular necessita de um estímulo específico que é regulado pelo efeito do aminoácido essencial. Então, pessoal, para concluir, o que é que nós podemos resumir de forma rápida aqui? Que, percebendo a importância desse tema, percebendo que há um fenômeno mundial de envelhecimento da população associado à feminização da velhice, um cenário de cada vez mais mulheres entrando nesse estágio de pós-menopausa e perdendo sua capacidade de exercer suas atividades diárias, perdendo qualidade de vida, aumentando o risco de mortalidade, nós profissionais teremos cada vez mais pacientes nessa condição aí. E nós precisamos saber fazer a triagem correta, suspeitar da sarcopenia, diagnosticar a sarcopenia, saber quando ela é grave ou não, para poder intervir precocemente, como nós vimos ali no segundo algoritmo do consenso de 2018. E vimos aqui também como intervir de forma segura, baseada em evidência, né, através de todos aqueles pilares que nós falamos. Eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês, me coloco à disposição. Olá, meu nome é Amanda, faço parte da equipe de relacionamento da Central Nutrition. Obrigada pelo interesse em nosso conteúdo e por ter finalizado este vídeo. Venha fazer parte do nosso time de prescritores. Para mais informações, clique no link abaixo.